Cristianismo. Lamentável o chamado conhecimento desse pessoal, desse povo. Porque o Deus a quem eles dizem servir é um Deus de terror, um Deus de destruição, um Deus ditador. Porque eles não pregam o Deus de amor, o Deus da graça, mas um Deus que condena, que castiga, que pode mandar o não crente para um lugar chamado inferno, para que ele seja atormentado por toda a eternidade. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. O entendimento desse povo chamado cristianismo. Porque graça para eles é mediante as obras. Como o apóstolo Paulo diz, que a salvação é pela graça. Se for por obras, já não é graça. Mas eles não conseguem entender graça. Graça para eles é Deus, a graça de Deus veio ao mundo para que o homem tenha a possibilidade, tenha a chance de se salvar. Então ele enviou seu Filho amado a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E baseado nisso é o que eles pregam. O Antigo Testamento, antes da cruz, que Cristo veio ensinando desta maneira para o seu povo judeu, eles trazem toda a Bíblia para hoje. Eles têm muito que manipular o homem, condenar o homem, trazendo medo, colocando o homem debaixo da servidão deles. Você tem que colaborar, você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta para ser agradável a Deus. Isso é um roubo. É um roubo em nome de Deus. Eles roubam em nome de Deus. São safados, mentirosos, corruptos. E o homem que tem medo deste lugar chamado inferno, tem medo da morte, ele faz tudo o que lhes é ordenado, porque um pecador igual a eles, um corrupto igual a eles, diz para eles que você pode ser salvo se você fizer o que eles mandam, porque eles são ministros de Deus, os mentirosos. O livro de Romanos é um dos livros que fala da salvação do homem pela graça de Deus, sem as obras. O apóstolo Paulo, ele escreve o que nós éramos, o que Cristo fez enquanto éramos, para que tenhamos vida eterna. Porque todos nascem, todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Como Romanos 5,18 mesmo diz, por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, para condenação. Essa condenação é que Deus disse a Adão, ao pó tornarás, é a morte, não tem outra condenação, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, toda a humanidade, para justificação de vida. Por um só ato de justiça, não do homem, desse pecador miserável, mas de Cristo, do próprio Deus, aquele que não tinha pecado. O ungido de Deus. Pela justiça dele, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, sem as obras. Galatas 2,16.
Porque pelas obras da lei, nenhum homem pode ser justificado perante Deus. Nenhuma carne, mas pela fé de Cristo. Mas como os manipuladores têm este livro que não pertence a eles e tomaram posse, porque é um livro judeu para o povo judeu, que eles têm que ser mediante este livro para que eles sejam santos, purificados, para que nós, o povo gentil, sejamos abençoados por eles. Mas os mentirosos tomam posse deste livro e manipulam as pessoas de acordo com a vontade deles e sobrevivem. Não sobrevivem disso. Porque a sobrevivência é você ter o que comer, o que beber, onde dormir, mas eles não. Eles vivem prazerosamente, milhões e milhões e milhões, os tais de macedos da vida e outros mais, os mala feita da vida. E por este mundo todo, os mentirosos. E o povo que, amém, 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 acha que vai chegar ao céu, que ninguém vai para o céu, pelo que o pecador possa fazer. Nós não fazemos boas obras, que segundo o livro de Isaías, as nossas obras são trapos de imundícia perante Deus. Por quê? Porque o pecado está na carne, na nossa carne. Então, enquanto não morrermos, não descermos à sepultura, voltarmos ao pó da terra, como Deus disse a Adão, nós somos pecadores, independente se pecamos ou se não pecamos. Simples assim, pecadores. E quando descermos à sepultura, quitamos a dívida com o pecado. Quitamos, porque o salário do pecado é a morte e nós morremos, ou não. Morremos eternamente. O que Cristo fez na cruz? Ele nos livrou da morte eterna. Eterna. Ele quebrou, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Então todo homem morre, porque é o salário do pecado, até o som da última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante. Aí sim, será cumprido o que Isaías disse, a morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, o seu galardão, o seu jargão? Que o crente diz inferno, de boca cheia. Falsos profetas. Mas o homem adora isso, o homem gosta de vestir o seu terno e gravata e ir lá para que o outro pecador coloque a mão na sua cabeça e fale, eu te abençoo. Um pecador abençoando outro pecador. Ninguém está sendo abençoado neste mundo agora, no reino da graça. Porque Deus abençoou Adão e Eva antes do pecado. E depois a graça por Deus. Então, como o homem não consegue ter confiança na palavra escrita, em Cristo, em Deus e nele próprio, para falar, eu não posso fazer nada por mim, eu não posso ser agradável a Deus, segundo o que a Bíblia diz, então é a vontade de Deus que prevalece, e a vontade de Deus foi que Cristo viesse a este mundo para tirar o pecado de todo ser humano. Assim sendo, eu sou livre. Não sou manipulado por nenhum líder evangélico mentiroso, enganador. Muitos há 60 anos atrás eram humildes e tinham o entendimento de que realmente o que eles faziam era o certo. E eu estava lá, acreditando nisso, ainda pequeno, mas acreditava com os meus pais, porque o pastorzinho era simples, humilde. Hoje não. Hoje é uma parafernália, uma mentira só, uma loucura. Antigamente dizia, a igreja está no mundo, hoje não, hoje o mundo está nessa chamada igreja que Deus não criou. E dizem arrebatamento da igreja, é outros loucos. Vocês vão ser tudo arrebatados, sim, com certeza, para baixo da terra, como Deus disse a Adão. O salário do pecado é a morte, não é arrebatamento. Até o som da última trombeta, gostando ou não.